Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 4 de fevereiro, e o nosso texto, capítulo 36 do livro de Gênesis. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz, Basemate teve Reuel, Oholibama teve Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, filhas, todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais, toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de adiante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, foram príncipe Temã, príncipe Omar, príncipe Zefô, príncipe Kenaz, príncipe Corá, príncipe Gaetã, príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: príncipe Naate, príncipe Zerá, príncipe Samá, príncipe Zimá, príncipe Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, príncipe Jalão, príncipe Corá. Estes são os príncipes de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú e os seus príncipes, e ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer, Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô, Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá, Aná. E este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, príncipe Sobal, príncipe Zibeão, príncipe Aná, príncipe Dizon, príncipe Ezer, príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá.
E morreu Belá, e Jobabe, o filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, na terra dos Temitas, reinou no seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Beodade, que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. Morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. Morreu Sanlá, e Saul de Reobote do Rio reinou em seu lugar. Morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo suas gerações, segundo seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Novo Testamento, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, jarros, vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Muitas coisas fazeis semelhantes a esta. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no coração, mas sim no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as coisas. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos,
a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Tirando-o à parte entre a multidão, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam, e, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 3. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo e espere a luz e não venha. E não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre e, em saindo do ventre, não expirei? Por que não me receberam os joelhos? Por que os peitos para mamar? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou, como aborto oculto, não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam quando acham a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu mais temia me veio, e o que receava aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas sobre mim veio a perturbação. Amém?
Então nós aprendemos aqui em Gênesis 36 que assim como uma vez Abraão precisou se separar de Ló porque a terra não conseguia dar conta de tantas riquezas, tanta fazenda e gado, também Esaú e Jacó precisaram se separar pelo mesmo motivo. É evidente que existem propósitos nessas separações, propósitos de Deus. Mas o que me chamou a atenção é, se as nossas riquezas servirem para nos afastar da nossa família, nós precisamos nos perguntar, há um propósito nisso? E se não houver, sonde o seu coração e veja qual é a prioridade que está nele. Porque em Marcos 7, a revelação de Jesus vem bem a calhar. O que contamina o homem não é o que entra de fora, é o que sai de lá de dentro. Então a gente precisa cuidar para que não haja soberba, nem cobiça, nem vaidade. E em Jó, no capítulo 3, nós vemos que Jó tinha medo. O que eu temia me aconteceu, foi o que ele disse. Um homem irrepreensível na doutrina, nas regras, nas leis, no mandamento, nos preceitos. Mas será que ele conhecia o amor de Deus? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste dia clamamos ao Senhor, que pela Tua misericórdia e bondade o Senhor possa sondar os nossos corações e ver o que realmente habita em nós. E se em nós, Pai, existe alguma coisa que impede os Teus propósitos, ou se tem algo, Senhor, que não provém de Ti, ou se estamos fazendo a Tua vontade apenas de forma legalista, sem conhecer e experimentar pessoalmente o Teu amor, nós clamamos a Ti, transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!